A face do outro me invoca, me interpela e me provoca. E é no face a face que eu enxergo o outro como completamente outro. Esse é um dos pensamentos que sintetiza aí o edifício teórico, especialmente na ética, do filósofo Emmanuel Levinas. Eu sou o Diego Miranda e estou muito feliz em ter vocês por aqui. Não esqueça do like aí, de deixar seus comentários também. Se inscreva no canal, ative as notificações e sininho, escolhendo a primeira opção todas. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre as ideias aí do teórico judeu, lituano, melhor dizendo, francês, Emmanuel Levinas. Este é o quadro Explicando Autores. Não custa nada comentar um pouco ele. Ele nasce com o objetivo de falar um pouco mais sobre o pensamento, as ideias, os autores, as autores que passam minutos filosóficos. Dá um pouco mais de tempo de vídeo. Claro, a playlist Explicando Autores vai aparecer no final do vídeo, assim como a playlist Minutos Filosóficos. O Levinas apareceu recentemente aqui. E sempre lembrar que esse é um recorte. É de uma ideia ou dois conjuntos de ideias que eu considero importantes. Podem muito bem não ser as mais importantes no pensamento desse autor, mas é aquilo que chama a minha atenção. E inclusive você pode deixar aí nos comentários se já leu Levinas, se gostou das ideias dele, complementar, me corrigir, dialogar com as reflexões que vão ser colocadas nesse vídeo, que não vai ser muito longo não, vai ser coisa de 10 minutos. O primeiro conjunto de ideias que eu gostaria de comunicar aqui com vocês é a ideia da alteridade, né? Que abriu esse vídeo, por sinal, essa preocupação com o outro, a cultura do outro, a cultura da outridade, né? E a gente tem que lembrar que o Levinas era um teórico judeu que viveu em Europa, viveu a Segunda Mundial e sofreu a perseguição alemã. Então, essa sensibilidade com os sofrimentos do outro, que é negado, que é subjugado, historicamente, é algo que atravessa o pensamento desse teórico, especialmente no estudo sobre ética, como eu falei para vocês no início do vídeo. Então, essa outridade, esse outro como absolutamente outro e não como um resultado de uma visão de um eu que tenta se absolutizar na realidade, é uma preocupação do Levinas, o outro como totalmente outro. Eu vou ler um fragmento aqui da obra dele, Totalidade e Infinito, salvo engano, em que ele fala um pouco sobre essa questão da cultura da alteridade, da outridade, essa preocupação com o outro. Ouçam bem. Cultura em que, contrariamente àquela do saber, da técnica e das artes, não se trata para o mesmo do eu humano, de se confirmar na sua identidade, absorvendo o outro da natureza ou nela se exprimindo. E aqui o Levinas já coloca a crítica que ele faz, ele é um teórico que faz críticas muito incisivas e complexas ao pensamento da modernidade. Porque o outro que está colocado aqui por Levinas não é esse outro absorvido pelo eu absolutizado da modernidade, que tenta compreender a realidade existente, a complexidade, a diversidade de tudo que existe, como um resultado de um eu que tenta analisar a realidade, uma subjetividade que se encarna no mundo e se espraia nele. Ou seja, não se trata do mesmo do eu humano, não é a mesmidade desse sujeito cartesiano, racionalista, que tenta entender os fenômenos da realidade, mas de questionar essa própria identidade, sua liberdade limitada e seu poder, sem fazer que perca sua significação de único. Então é problematizar a identidade desse outro que é absorvido pelo eu, mas ao mesmo tempo notar e indicar sua singularidade, dizer que o outro é totalmente outro com suas especificidades, são suas características que são notórias, que são distintas de um eu uniforme e totalizante. Cultura ética em que o rosto de outrem, do absolutamente outro, desperta na identidade do eu, a incessível responsabilidade pelo outro homem e a dignidade do eleito. E aqui a preocupação ética do autor, né, contra as violências, as agruras e as negações foram colocadas frente a esse outro que foi subjugado e foi colocado como mais um subalternizado pelo eu da modernidade, da europeidade. Isso está lá no Totalidade Infinito. E é claro, no alto desses 4 minutos de vídeo, eu lembro você de deixar o seu like, que ajuda demais, like filosófico, você não tem noção do quanto é difícil postar 5 vídeos por semana e os vídeos filosóficos, eles demandam uma disposição energética e mental para estar comunicando e sintetizando, né, as reflexões complexas aqui do Levinas. E falando em complexidade, segundo o conjunto de ideias aqui, né, segundo conceito a comunicar aqui nesse vídeo, é a ideia de totalidade. E aqui é um terreno muito mais árido no pensamento do Levinas, muito mais complexo.
Se a ideia do outro, da alteridade, está mais voltada para os estudos da ética, aqui nós temos uma reflexão muito mais metafísica, de teoria do conhecimento mesmo, mas que reverbera, mas que é uma consequência, na verdade, da defesa do Levinas, desse outro, completamente outro, não absorvido pela mesmidade do eu da modernidade. Porque totalidade aqui em Levinas não tem a ver com a totalidade que é defendida pelos filósofos da modernidade clássicos ali, Kant, Hegel, especialmente os sistemáticos, que tentam defender esse sujeito encarnado, essa subjetividade que se absolutiza, como eu coloquei para vocês algumas vezes já nesse vídeo. Essa totalidade que tenta reduzir o existente a binarismos, a classificações, sujeito, objeto, natureza, cultura, civilizado, bárbaro e tantas outras dicotomias que são vazias e são redutoras do existente, não é a totalidade que é defendida pelo Levinas. A totalidade do Levinas é muito mais abrangente, muito mais rica e muito mais plural. Aqui há um eu em Levinas, há um outro também, só que há vários eus e vários outros. Eu vou ler um fragmento aqui para a gente compreender um pouco essa questão da totalidade em Levinas, que é uma reverberação da ideia da alteridade. Ouçam bem. Pela relação do mesmo com o outro, em que o outro se encontra finalmente despojado de sua alteridade, se faz interior ao meu saber e sua transcendência se faz imanência. Aqui a acusação do Levinas é dessa totalidade que se resume a um eu que se absolutiza. Então não há que se pensar, em termos da modernidade, em um outro que está distinto de um eu. Esse outro, da modernidade, ele é absorvido nas experiências, na sua visão de mundo, na sua compreensão, na sua perspectiva de conhecimento, de conhecer a realidade, em uma subjetividade que se absolutiza na realidade. Para o Levinas, existe uma compreensão de um outro que muito mais do que é imanente àquilo que eu conheço, ou seja, aquilo que se reverbera no conhecimento sobre a realidade, mas que transcende ao que eu conheço. Porque se o outro estiver absorvido no eu, esse jeito que pensa, que tenta analisar, que tenta compreender os fenômenos da realidade, ele vai absorver a realidade e vai transformá-la na sua própria projeção de conhecimento dela. Vocês conseguem compreender? Vocês estão comigo? Deixem aí nos comentários. Diego, entendi. Diego, não entendi, tá difícil. Comente um pouco melhor que eu respondo nos comentários. Então essa totalidade do Levinas não é uma totalidade totalizante, redutora da realidade dos sujeitos que nela transitam. Ela é muito mais uma transcendência de eus e de outros que se relacionam e constroem uma realidade do que propriamente uma imanência do que existe através do conhecimento da realidade. Eu sei, é bem complexo. Essa ideia de totalidade eliminada é extremamente metafísica, mas que tem reverberações políticas, reverberações teóricas e éticas também. Porque, como eu falei para vocês, essa outridade, com sua singularidade, é respeitada por uma totalidade que não é redutora, que não defende a imanência do pensamento, mas a transcendência dele. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, deixa aí nos comentários se você achou o Levinas um teórico difícil ou fácil, se gostou das ideias dele. Fica as dicas aí de ler o Entre Nós, o Totalidade e Infinito, é um teórico muito bacana. Que o Henrique Dussel, que é o teórico que eu converso, se utiliza dessa ideia de alteridade do outro, que não é absorvido pela modernidade, para realizar suas discussões a partir da América Latina. E é isso. Se inscreva aí no canal, ative as notificações do sininho, escolhendo a primeira opção de todas. Dê uma passeada aí nessas playlists que ajudam demais o canal a continuar existindo e eu ter mais energia mental para continuar essa periodicidade de 5 vídeos por semana. Valeu!